Sim. Então, bom dia. Estamos ainda nessa leitura do exercício para o autodesenvolvimento, a trilha dos 6 passos do Yoga Van Damme. Hoje nós vamos iniciar a partir da página 62, a ampliação da percepção. A leitura será feita pela Luciana. Mas eu vou iniciar com um verso de Novalis. Só pelas necessidades é que somos limitados ou limitáveis. Precisamos estabelecer como não existente, como absolutamente inexistente para nós, uma necessidade inferior. E tudo aquilo ao qual não queremos permitir qualquer influência sobre nós. Com isso, eliminamos qualquer comunhão com ela. É o verso de Novalis. Muito bem. Então, vamos lá, bom dia a todos. Todos. Ampliação da percepção. Um segundo motivo para a escolarização chega quando colocamos a alma em ordem e adquirimos uma saúde razoável. Então, vem uma necessidade espontânea de colocarmos em pleno desenvolvimento os talentos que trazemos para a vida. Abraham Maslow descreve em seu livro Motivação e Personalidade como a necessidade de atuar inicialmente pode surgir de uma deficiência. Maslow a caracteriza como motivação de deficiência. Na verdade, esses são impulsos que se originam no Luceran chama de ego, no que Luceran chama de ego. Quanto a seu déficit, sua falta de dinheiro, vestiário, segurança, atenção, amor, etc., é suprida, surge a possibilidade da motivação para o crescimento. A motivação de crescimento se origina no self. Suas ações não têm mais a intenção de suprir uma necessidade, mas o criar de novas realidades. No lugar da deficiência surge um extra, uma sobra. Algo novo é adicionado ao mundo. Se isso acontece, surge o que Maslow chama de o homem realizando a si mesmo. Todo ser humano tem esse potencial dentro de si. Geralmente, as duas necessidades se desenrolam dentro da vida humana: a motivação de deficiência e a motivação de crescimento. Na medida em que a motivação de crescimento predomina, surgem determinadas posturas internas. Maslow descreve essas atitudes espontâneas de desenvolvimento, lançando mão de personalidades que ele via como exemplo de pessoas autorrealizadas, como Lincoln, Franklin, Emerson e Goethe. Nessas pessoas é característica a necessidade de estar só de tempos em tempo, para rever os acontecimentos, para repensar os valores, para rezar e assim por diante. Eles eram gratos por aquilo que a vida lhes trazia, tanto em relação às alegrias, quanto em relação às dores e sofrimentos, positividade. Com isso, se sentiam conectados com o mundo e tinham o que Maslow chama de um frescor persistente de apreciação, que é a imparcialidade.
Parece que aquilo que no quarto e quinto exercícios tem que ser alcançado conscientemente. Em pessoas como Emerson e Goethe, se tornou uma característica da personalidade. Luciana, talvez aqui a gente pudesse fazer uma pausa. Alguém tem alguma observação sobre o que foi lido? Acho importante reforçarmos o que ele fala de uma saúde razoável, né? E, ao mesmo tempo, ele coloca esse binômio, né? Que é a questão entre você ter uma motivação, né? E você ter uma deficiência. E a superação da deficiência gera um espaço, né? Uma sobra, e você pode, então, se dedicar a uma motivação, a um crescimento. E isso ele chama atenção por esses dois exercícios finais, né? Que é a positividade perante ao que você sofre, né? E, ao mesmo tempo, uma imparcialidade que muito interessante que ele fala que a frase do Maslow, né? Que é um frescor persistente de apreciação. Bem interessante essa fala, né? Quer dizer, você ser positivo em relação ao que você sofre, mas, ao mesmo tempo, uma imparcialidade perante a vida e uma persistente apreciação do que a vida traz, né? E o Maslow, os psicólogos aí podem ajudar mais, né? Tem essa pirâmide, né? Essa pirâmide, eu não me lembro, Bia, você lembra como é que chama esse nome? Essa pirâmide é de necessidades básicas, como chama? Isso, é a pirâmide das necessidades, exatamente. Necessidades, né? Ele começa com a fisiológica, segurança, depois, se eu não me engano, social, inclusão, e a última é autoestima, né? Alguma coisa assim. É isso aí, Uhum. a pirâmide das necessidades. É bem interessante esse Nossa, aspecto, maravilhoso. né? Então, é interessante que ele usa, o Maslow colocou duas frases aqui, né? Que ele anotou, o autor anotou, né? A motivação de deficiência, né? Que é superação dessas questões, como ele coloca aqui, dinheiro, vestuário, segurança, aquilo que você colocou como sendo a base, né? Mas que depois vai subindo. E ele chama essa pessoa que consegue, né? Positividade, imparcialidade, manter esse frescor persistente de apreciação de um homem realizando a si mesmo. E o mais importante dessa frase não é um homem realizado, é um homem realizando. Então, acho que isso aqui é bem importante, essa colocação. Está a caminho, como nós sempre falamos, né? Não está parado, sempre em movimento. Não sei se alguém gostaria de acrescentar algo, se não, seguimos. Não podemos seguir. Luciana, por favor. Quando o self puder se dispor assim sobre as forças do pensar, do sentir e do querer, estes então podem se tornar instrumentos de percepção de realidades interiores suprassensíveis. É cada vez mais geral a aceitação de que isso é possível. Existem cada vez mais crianças que têm experiências espontâneas suprassensíveis em sua tenra juventude. As experiências de quase morte não são mais consideradas doenças, fenômenos psiquiátricos. Esse tipo de experiência é, contudo, reservada para aqueles que, a partir de sua juventude, trouxeram determinadas sensibilidades ou que, através de acontecimentos marcantes exteriores, como uma doença grave, um choque biográfico, passaram por uma mudança constitucional. Através disso, acontecem essas experiências interiores. A pergunta surge, então, pode-se, através de atividades internas, dar passos conscientes em um caminho que leva a uma realidade interior do mundo à nossa volta? Conhecemos a nossa realidade interior, o mundo de nossos pensamentos, sentimentos e impulsos da vontade.
Pode-se ficar mais desperto neste mundo, exercitando a verificação da relação entre certos pensamentos, de modo a adquirir um pensar mais criativo. Também se pode ficar mais atento ao próprio humor ou às imagens dos sonhos noturnos, ou dar maior atenção aos insights ou ideias que surgem. Torna-se, então, ativo no campo das leis do pensar, nas qualidades do sentir e nas direções do querer da sua própria alma. Não somente nossa própria alma, mas também o mundo à nossa volta é preenchido com sabedoria, qualidades e intenções. É possível desenvolver um olhar sobre as realidades espirituais fora de nós mesmos. Devemos escolarizar de tal forma nosso pensar, sentir e querer, que eles se tornem órgãos de observação para o mundo do espírito. Pelo pensar, observamos a sabedoria e as estruturas que fazem sentido no mundo. Pela empatia de nosso sentir, podemos perceber as qualidades de um outro ser. Com nosso querer, podemos tatear o que o mundo quer. Obrigado. E bem também complementar e rico essa parte, né? Alguém tem alguma percepção que queira chamar a atenção desse texto aqui? Eliane? Bom dia, doutor Ronaldo. Bom dia a Bom todos dia. aí. Eu sempre fico perguntando o óbvio, porque o óbvio parece que não é tão assim. Os suprassensíveis, lá na primeira frase, ó. Quando o self puder se dispor assim sobre as forças do pensar, do sentir e do querer, estes então podem se tornar instrumentos de percepção de realidades interiores suprassensíveis. Então, o tempo todo a gente se depara com essa palavrinha na antroposofia, né? Uhum. E aí, seguindo aqui, ele diz assim, que já não é mais doença, esses fenômenos, o quase morte, um choque biográfico, eu gostaria de entender o que é um choque biográfico. Eu acho que eu fiquei por aqui, doutor Ronaldo. Então, a palavra suprassensível, ela significa aquilo que nós não captamos com os sentidos físicos, né? Da visão, audição, né? Inclusive dentro dos próprios exercícios, né? Dos próprios sentidos, dos 12 sentidos que a antroposofia fala, quanto mais você vai indo em direção aos sentidos superiores, mais ainda você vai em relação àquilo que é suprassensível, principalmente quando você tem o último sentido, que é o 12º sentido, que é o sentido do eu alheio, é a percepção do eu do outro. Não do seu eu, mas do eu do outro. E o eu é, na realidade, uma qualidade, uma essência suprassensível. E ele Uhum. aqui, ele coloca muito claramente, a partir desse processo, né, que quando nós conseguimos intensificar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, não apenas como nós usamos passivamente hoje em dia, nós temos um pensar que é provocado por aquilo que nós vemos fora. Nós temos um sentir baseado nas relações naturais e agimos em função de necessidades que o mundo nos traz. E nós fortalecemos o nosso agir quando nós lutamos com as nossas próprias dificuldades, né? E lutar com as nossas próprias dificuldades é entrar em contato consigo mesmo, sendo que, como nós falamos, o centro, né, da nossa persona, né, da nossa pessoa, é a nossa individualidade, que é suprassensível. Ela se expressa no mundo. Nós vemos a realidade suprassensível através da expressão no mundo. Então, nosso corpo vital, nós não conseguimos ver, se não somos iniciados, nós vemos a manifestação nos diversos graus de vitalidade que o indivíduo apresenta ao longo da biografia,
ou num momento de muito cansaço, quando você vê que a vitalidade desapareceu. Eu não vejo o corpo suprassensível, mas eu vejo a manifestação dele. Assim como eu vejo também as emoções, né? Então, eu vejo no rosto de uma pessoa se ela está alegre, se ela está triste, se ela está com raiva. Eu não vejo essa manifestação suprassensível do astral, mas eu vejo a manifestação física. E a individualidade. Então, eu vou ver a individualidade, eu não consigo ver este eu suprassensível, mas eu vejo a realização dessa pessoa no mundo, a expressão dessa pessoa no mundo, então eu estou vendo isso manifesto. Quando eu me dedico a pensar, sentir e agir num sentido vivo, então eu não só penso para responder com pensamentos mortos que a gente fala, né, que são só reações ao que vem do mundo. Quando eu procuro sentir num sentido mais amplo, buscando significado, e quando eu vejo que é necessário no mundo, mesmo que seja contrário a um desejo meu, mas é uma necessidade, eu estou caminhando nessa direção. E ele cita aqui duas situações, né? Pessoas que passam por experiências de quase morte é uma vivência muito forte, porque essa vivência é antecipada nesses indivíduos, ou seja, toda vivência que todo ser humano terá no momento da morte, pessoas que passam por quase morte, quase chegam a morrer, mas retornam, têm um vislumbre dessa experiência fortíssima espiritual que acontece com qualquer ser humano na morte. Isso leva a uma mudança de comportamento. Normalmente, as pessoas que descrevem experiências de quase morte mudam o rumo de vida. Ou não necessita ser uma experiência de quase morte, mas situações traumáticas na biografia, uma doença muito séria, uma perda de um ente querido, né, ou alguma situação que mobiliza a pessoa, pode fazer com que ela passe por um processo de amadurecimento mais profundo, desde que ela esteja realmente acordada para o que existe, né? Aquilo que a vida trouxe. E aí volta ao texto anterior, a positividade e a imparcialidade, e ver o homem realizando-se a si mesmo neste processo, né? E aí nós vamos atingindo essa realidade suprassensível. Existe um autor, né, que é o Teilhard de Chardin, que não é da antroposofia, ele usa uma frase muito interessante: nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, se somos seres espirituais, ele está reforçando, não sei se ele, quando escreveu, pensou isso, mas o que nós podemos juntar das duas realidades é que somos seres espirituais, portanto, suprassensíveis, mas passando uma realidade num mundo sensível. E o convite que o livro faz aqui é que, estando no mundo sensível e vivendo no mundo sensível, como que nós podemos acessar as realidades suprassensíveis, e o ideal seria sem esperar que exista um trauma profundo ou sem esperar que eu precise passar por uma experiência de quase morte, né? Esse é o grande convite, né? Que nós possamos, olhando a vida positivamente, com imparcialidade, usando todos esses exercícios, né? Os 6 exercícios, que eu gradativamente amadureça interiormente para que eu possa atingir uma realidade que é além do que é visível, né? Me faltou agora uma expressão, tem uma pessoa, um pouco de transcendência, né? Eu transcender a realidade física para atingir essa realidade suprassensível. Não sei, Eliane, se isso Nossa, foi respondeu. além, é tão bonito escutar tudo isso. Muito obrigada. Ok. Mas alguém quer Eu, fazer gos- uma contribuição? Fala, eu Eliana. gostaria, eu gostaria de fazer uma colocação, porque enquanto você estava falando, me veio assim uma imagem, né, do que eu vivo. É, eu faço um atendimento de algumas crianças numa área mais comunitária, um projeto que eu tenho com uma outra amiga psicóloga, isso em Santana de Parnaíba. Uhum. E eu percebo assim que como não é simples você trazer algumas informações mesmo do desenvolvimento da criança, do que ela precisa naquela fase, para esse tipo de pais. E aí, quando eu falo esse tipo,
É só para a gente observar, né, que, como a nossa colega falou, Beatriz, né, a pirâmide de Maslow, ela é muito clara. Se eu tenho ali, logo na primeira instância, que é a minha sobrevivência, como desafio na encarnação, gente, a minha sensação é que o resto tudo fica comprometido. Então, assim, são famílias que precisam trabalhar, pai, mãe, às vezes um irmão mais jovem, e aí a criança não tem como ficar, aí a criança precisa passar o dia inteiro em lugares, né? A criança precisa ficar na escola o dia inteiro, a criança precisa ficar em outros lugares, não estão com os pais. Às vezes esses pais não têm nenhum recurso e a criança fica na casa, só que mora numa casa que tem, por exemplo, outras casas no quintal, e aí a mãe pede ajuda, assim, olha, se precisar de alguma coisa, só que a gente está falando de crianças de 8 anos, 9 anos, não estou falando de criança de 15, de 12, entendeu? Então, eu não sei, a gente está aqui lendo isso, é óbvio que se chega até nós é porque nós já estamos nesse lugar de conseguir, né? Cada um também tem a sua biografia, a gente sabe também como que a gente chegou nesse lugar, né? Cada um passou aí pelas suas crises biográficas, mas realmente é algo para a gente olhar. É claro que o convite é justamente o contrário, na minha opinião. Depois me corrija se eu estiver errada, Ronaldo. O convite é justamente esse, para a gente olhar para isso, porque olhando para isso e se treinando, se exercitando com isso, o próprio externo vai melhorando, né? Até porque a gente aceita, as coisas vão ficando mais leves, não sei se é essa a ideia, mas de fato, quando a gente olha para fora, a gente olha para as comunidades mais carentes, está todo mundo correndo atrás do básico da pirâmide, ninguém está nesse nível de olhar para coisas assim. É uma reflexão para a gente. E o que você traz que é importante é que a mudança do mundo, ela se dá pelo indivíduo, né? Então, porque como você falou, a maioria das pessoas, né, um grande número das pessoas estão vivendo situações bastante desafiadoras do ponto de vista bem básico da pirâmide de Maslow, né? Isso não só no Brasil, no mundo como um todo. E aí, as pessoas que têm a possibilidade de conhecer algo que está nos níveis mais superiores dessa pirâmide, têm uma responsabilidade também, né? Essa responsabilidade comunitária, e essa responsabilidade, ela tem vários níveis. Ela pode ser tanto da pessoa que vai lá e põe a mão na massa, né? Mas pessoas que dão apoio àqueles que fazem isso. Às vezes a pessoa não está lá, mas ela dá o apoio. E existe um lado também, que é o lado de você pensar sobre, né? E você carrega no coração, dando um significado diferente, né? Do sentir, como ele disse aqui no final do texto, né? Ou estou pensando positivamente sobre isso, eu, de uma certa forma, vou também estar ajudando neste processo, porque, como Steiner fala, o pensar e o sentir tem tanta força quanto o agir. E nós temos só a impressão de que, se eu bato numa pessoa fisicamente, é isso que fica marcado. Não, se eu estou com uma pessoa e sinto mal, eu tenho pensamentos negativos sobre ela, ou alimento sentimentos negativos, isso é tão negativo quanto o tapa. Então, de outra forma também, se eu sinto positivamente, se eu penso positivamente numa coisa, eu também estou ajudando de alguma forma, né? E esse é um aspecto interessante, né? Esse é o atingir o suprassensível. Então, ele parte pela ideia de que eu preciso, sim, fazer algo no mundo, mas esse algo ele precisa ter um comprometimento, ele vai ser, vamos pensar assim, um jeito de dizer isso, ele vai ser mais coerente se esse agir não inclui soberba nem poder. Porque muitas vezes nós fazemos coisas no mundo só para aplacar meu vazio interior ou só para mostrar quão bom eu sou. Evidentemente, isso tem um efeito? Sim, pode ter um efeito. Mas, consequentemente, isso também tem, ao mesmo tempo que tem um efeito positivo, pode ter uma trava de desenvolvimento, porque está baseado em compulsões pessoais. Então, o atingir o suprassensível, ele tem um caráter nesse sentido também, que é no sentido do bem no lugar certo.
né? Então, e nós realmente partimos da realidade. Vendo seres espirituais vivendo uma experiência terrena, nós não podemos escapar da realidade, né? Mas o fato é como que eu posso dar um passo sobre isso. E a Sandra me perguntou, Sandra, o nome é Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin. Depois eu posso ver como que escreve exatamente e escrevo aqui para vocês. Tá bom? Emília? Então, Ronaldo, só completando, né, o que a Adriana estava falando, ele aqui, ele coloca mesmo, ó, quando seu déficit, sua falta, ele parece, de dinheiro, vestuário, segurança, atenção, amor, é suprida, surge a possibilidade da motivação para o crescimento. Então, tem a ver com isso que ela está falando. Tem pessoas que ainda não supriram essas necessidades básicas, que é dinheiro, vestuário, segurança, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante. Em comunidades carentes, você vê que de vez em quando uma pessoa começa a fazer uma biblioteca, eu já vi o caso de uma pessoa que pegava livro no lixo para fazer uma biblioteca para o pessoal de uma comunidade. Tem pessoas que fazem uma escola de dança, uma escola de esportes. Então, você vê que mesmo no meio dessas pessoas que ainda não tiveram suas necessidades básicas supridas, existe uma necessidade de algo a mais, e às vezes eles mesmos providenciam. Eu já vi essa história que ficou muito chocante para mim, foi um catador de lixo que morava numa comunidade, ele começou a pegar livros que tinha no lixo e fez uma biblioteca no lugar que ele morava. Uhum. Complementando o que a Adriana está falando. É interessante isso. Sim. São pessoas coisas que a gente, graças a Deus, já passou, mas que eles ainda não passaram, e mesmo assim eles têm necessidade de algo a mais. Uhum. Isso é o que eu costumo falar, né? Esse é o pensar humanamente correto, né? Não é o do politicamente correto, mas do humanamente correto. A humanidade chegou até aqui com todas as dificuldades que teve. Hoje a gente olha, nós temos todas essas benesses científicas e sociais que temos, mas se pensarmos no homem das cavernas, que não tinham nada, como eles chegaram até aqui? Porque sempre existiram pessoas que pensaram no ser humano, pensaram humanamente correto, e não pelo que é moda ou é a voga do poder vigente, né? Então, aí você quebra muitas vezes uma lógica social que existe a partir dessa vivência e que é realmente um pensar além da necessidade básica, um sentir que leva em consideração o outro ser humano e um agir que realmente é coerente com o desenvolvimento humano, né? Então, essas experiências que vocês citam são realmente a confirmação de seres humanos que estão caminhando a partir de si. Então, por isso que é importante a gente pensar, o movimento é a partir do indivíduo. E o indivíduo interfere na comunidade, né? Mas, para isso, você tem que ter uma força de vontade, você tem que ter um desenvolvimento cada vez maior, né? E eu citei hoje o eu alheio, né? Que é o sentido de você reconhecer o eu do outro. Foi interessante que, antes de começarmos o nosso encontro, a minha esposa estava ouvindo uma pessoa falando sobre o Elon Musk, que estava preocupado com a questão do controle da inteligência artificial, que nós não sabemos aonde a inteligência artificial vai nos levar. E acho que eu já citei aqui que tem um autor, que é o Nicolas Perla, que num texto já escrito há alguns anos, ele fala que o que vai ajudar o ser humano a superar a tecnologia de informação, a nanotecnologia, a inteligência artificial, são os 4 sentidos superiores, que são a audição, a percepção do pensamento alheio, a percepção da linguagem e, principalmente, o reconhecimento do eu alheio, que é o 4º sentido mais evoluído, né? E olha que ele falava isso já tinha um tempo, baseado no que o Steiner falava no passado, que nós vamos chegar num ponto em que essa tecnologia vai chegar a níveis materiais muito profundos
e aonde o ser humano pode ser esquecido como ser humano. E são justamente esses sentidos superiores que fazem com que eu esteja acordado para a necessidade humana é que tem a possibilidade de nos encaminhar positivamente. Mas sempre isso só parte do indivíduo, né? E por isso ele usa uma expressão interessante, a escolarização do pensar, do sentir e do agir, né? Que é um trabalho também que, lógico, o que nós estamos fazendo aqui é levantar essas percepções. Mas eu posso ler isso maravilhosamente, concordar com tudo, mas não fazer o caminho. E esse caminho ninguém pode fazer junto. Esse é um caminho individual, né? Então, e é através desses exercícios é que se tem e tantos outros, mas nesse livro aqui ele fala especificamente desses livros, desses exercícios, em que vão permitir que nós, nesse sentido da escolarização e de um aprendizado e um treino constante para que a gente possa chegar nesse ponto, né? Muito bem, temos mais alguma observação? Doutor, Você, esses dias eu recebi um quadrinho referente à inteligência artificial, dizendo o seguinte, né? O problema não é a inteligência artificial, o Uhum. problema é o ser humano parar de pensar, Exatamente, é. né? Justamente, é. Acho que vem a calhar, né? Com tudo isso Uhum. que a gente está lendo, né? É. E agradeço a contribuição da Adriana, porque eu também estou na comunidade aqui e observo tanta coisa, né, que é a nossa interesse que tem que estar lá dentro, né? É a Uhum. gente que tem que estar firme e forte, porque cada vez mais vem coisas desafiadoras para todos eles, né? Obrigada, viu, Adriana? Muito bem. Seguimos, então? Doutor, o choque biográfico é associado a algum trauma, algo que tenha paralisado ou não necessariamente? Todos nós temos traumas maiores e menores, né? Toda vez que nós não conseguimos nos expressar no mundo, toda vez que nós somos cerceados de alguma coisa, isso pode ser um trauma, pode ser um choque, mas ao mesmo tempo, no primeiro momento sempre é um choque, né? Porque afinal de contas eu quero me colocar no mundo de alguma forma, ou eu quero ter um desejo realizado. E aí, a própria maturidade biográfica, ela vai no caminho da positividade e da imparcialidade, se o ser humano vive coerentemente com ele mesmo. Se ele vive apenas no sentido dos desejos, dos impulsos, ou dessa atitude, mas todo mundo tem que levar vantagem, todo mundo leva vantagem, eu também quero levar. Então, as dificuldades que eu tenho, elas não se transformam em processo de aprendizado. E você vê muito, infelizmente, hoje em dia, a educação que cria jovens que têm um baixo limiar de frustração. Sim. E isso torna cada vez mais um choque, né? Porque, com certeza, nós estamos no mundo, nós vamos ter pessoas, outros seres humanos, que, ao se posicionarem, nos desagradam. A mesma coisa, eu me posicionando, eu desagrado alguém. Não tem jeito, né? Isso faz parte aí da, da nossa relação social. E aí a questão é essa: eu vou viver olhando só o negativo disso ou eu vou procurar olhar o positivo disso? Quando nós pensamos em encontros que são importantes para o nosso desenvolvimento, geralmente nós pensamos, nossa, eu gostaria de encontrar pessoas que estivessem com o mesmo pensamento que eu, que caminhássemos juntos, mas às vezes as pessoas que nos colocam algum impedimento são as que nos fazem crescer mais. Ainda não é às vezes, muitas vezes, as pessoas que nos colocam impedimento é que nos fazem crescer mais, né? Mas tudo depende da postura interna perante esse trauma, esse choque, né? Tá. Uhum. Obrigada. Né? Formação de comunidade. Um terceiro motivo para a escolarização surge quando se constata que desponta uma nova era para a formação de comunidades.
Até pouco tempo, as comunidades recebiam de cima as estruturas de convivência. A origem dessa forma de comunidade é de uma direção hierárquica, que inicialmente partia dos deuses e mais tarde vinha através dos representantes dos deuses, o faraó, o papa, o padre. A participação em tal comunidade ou grupo, de um lado, subentendia a obediência às regras estabelecidas há muito tempo, e, de outro lado, também oferecia proteção. Mais tarde, viriam as ligas profissionais e os grêmios. Os dirigentes ofereciam proteção contra outros povos, contra outras religiões, contra concorrentes não qualificados nos seus ofícios, etc. Nos nossos tempos, surge gradativamente ao lado dessa estrutura vinda de cima uma outra. Na medida em que o ser humano individual se torna mais autônomo e independente, as posições, postos, classes ou similares não são automáticos ou evidentes. Surge um novo princípio de ordenamento, onde a direção não é mais definida de cima da hierarquia, mas desejada pela base e carregada em liberdade. Geralmente, a nova direção final é resultado dos dois princípios, do topo para baixo e da base para cima. Quando, dessa forma, queremos realizar algo comunitário com os outros, há muito trabalho a ser feito. Não podemos mais relaxar e colocar a responsabilidade nos outros. Além disso, há necessidade da confiança na nova força de desenvolvimento do outro. Também devemos aceitar que o crescimento do outro é somente autêntico e verdadeiro quando este é desejado interiormente pelo mesmo. Percebe-se igualmente que cada um tem uma posição-chave nessa formação atual de comunidade. Se você mesmo não adquire através de exercício uma nova postura interior, não pode esperar algo diferente do outro. Então, né? Acho que estamos complementando aquilo que vínhamos falando, e é bem forte, né? Essa característica aqui que ele diz. E agora eu queria ouvir o que vocês pensam sobre isso, né? É bem interessante, sobre o que a gente já vinha mais ou menos conversando, mas o que tem aqui essa comunidade, né? E ele faz uma avaliação histórica, né? Dessa evolução, né? O que vocês acham disso? Vamos ativar essa comunidade aqui, né? Está aqui conversando hoje para que ela possa falar sobre isso, né? Acho que primeiramente é aquilo, né? A Sandra até colocou uma palavra bonitinha, como que é, Sandra? Nós estarmos, esqueci a palavra que você usou, né? A gente, quando está nesse lugar, a gente estar ativo. Então, começa aqui, começa com cada um. É. E como que a gente tem essa disponibilidade de ir, ou seja, como nós estaremos para poder ir até o outro, né? Senão a gente vem com essa arrogância, com esse orgulho, com essa coisa de que eu sou melhor, e aí já não vale, já não tem efeito. Segura você. Oi? Eliane, pode falar. Está acabando. Doutor Ronaldo, eu não entendo muito essa questão das comunidades, né, no geral, que o Steiner fala,
mas tem uma compreensão que, inclusive, esse grupo que a gente está estudando já seja uma comunidade, né, fortalecendo essa fala, esse estudo. Mas quando fala ali, a nova direção final é resultado dos dois princípios, do topo para baixo e da base para cima. Então, a pirâmide de Maslow, agora, ela já está meio invertida, né? Quando dessa forma queremos realizar algo comunitário com os outros, há muito trabalho a ser feito. Eu vejo, sim, em alguns grupos que eu trabalho, a dificuldade, o comprometimento do indivíduo, às vezes é o meu também, né, de estar 100%, mas é que a gente vem com tudo que a gente já é. E, às vezes, esse positivismo, ele fica um pouco do lado, né? Então, essa é a minha percepção, mas eu gostaria de ouvir o senhor do topo para baixo e da base para cima. Essa nova direção final da comunidade, se é que eu entendi certinho. Uhum. Então, vamos ver também o que eu entendi do que ele quis dizer aqui, né? Mas eu entendo assim, ele coloca muito claramente uma questão histórica, né? Embora quando nós falamos que se pensa humanamente correto, é interessante ter essa percepção que a biografia é única, mas nós não estamos sós. Então, nós vivemos em comunidades. E sobrevivemos também porque houve uma mínima organização dessa comunidade. Sempre precisou ter isso, né? Então, sempre precisava de dirigentes. No início da humanidade também, nós tínhamos uma ajuda mais presente do mundo espiritual, né? Com guias, pessoas que tinham essa qualidade de guias, né? O Zaratustra, Moisés, Hermes e outras, bem, são pessoas que têm essas personalidades, né, têm uma influência muito grande, mas em qualquer comunidade mínima que você tenha, existe alguém que tem essa função de, com mais experiência, em princípio, né, com boas intenções, ajudar a criar essa comunidade. E essa comunidade, no início, em função do próprio desenvolvimento humano, e aqui não é só do indivíduo, é da humanidade como um todo, quanto mais para trás nós estávamos, mais nós necessitávamos de ajudas bem fortes, né? Porque o ser humano ainda estava começando o seu desenvolvimento. Então, você tinha as comunidades. Então, como ele cita aqui, o que era o faraó? O faraó era aquela pessoa que julgava que ele era quase um deus, ele era o representante da divindade. Então, ele tinha plena liberdade e direito de dispor sobre a vida das pessoas. Se ele quisesse matar uma pessoa, ele poderia, porque ele era um representante da divindade, né? E à medida que a evolução da consciência ocorreu, e a história realmente ela mostra isso, a história mostra a evolução da consciência da humanidade, como indivíduo e como comunidade, né? Aí nós vamos depois para essa fase em que ele fala aqui que eram o que na Idade Média se chamava de guildas, ou eram as associações, onde você se protegia, né, protegia de ataques que vinham de fora, ataques não só físicos, mas ataques assim conceituais, como ele fala aqui, né, a minha guilda de tecelões, eu vou me proteger para que uma pessoa que não é formada venha fazer isso aqui. Era uma forma de sobrevivência, né? E assim as pessoas, né, quando o Steiner tem um texto, não me lembro bem se é do Steiner, mas acho que é dele sim, que fala de fraternidade, onde ele fala que nessas comunidades, às vezes, como todo mundo lutava, imagina vocês na Idade Média, com tantas dificuldades que tinham, quando um pai de uma família falecia, os demais tinham a tendência de ajudar pegando os filhos, e se distribuíam os filhos dessa pessoa, para a gente poder para que a criação humana continuasse, né? Aí você chega realmente depois na comunidade, na Revolução Francesa, onde literalmente o povo corta a cabeça do rei, né? O que significa isso? É uma inversão total, né? Nesse processo. Antes você tinha o faraó, o rei que dominava, de repente o povo ganhando mais consciência, desculpa, ele já adquire essa característica de inverter esse processo, né? E hoje nós vivemos numa situação que é bem individualista mesmo, mas no sentido não ainda adequado, em que eu penso em mim e ao mesmo tempo eu penso no outro, porque eu só posso entrar na essência do outro se eu entrar na minha essência, mas ainda estamos num movimento muito
de reforçar a nossa individualidade, a tal ponto que se um colega de trabalho morre, a gente não pensa em pegar o filho dele para cuidar, né? Não é um pensamento como existiu numa época da humanidade, né? Então, na realidade, nós vamos tendo esse aspecto, e esse aspecto que vinha do topo para a base era esse aspecto que era essa estrutura que vem do faraó, ou que vem de uma guilda, né, ou de uma associação, e agora nós estamos no movimento que é da base para o topo, que é da base do sentido de que eu, como indivíduo, preciso cuidar de mim, no sentido não só individualista, no sentido agora da escolarização, eu estou cuidando de mim. Evidentemente, eu estou cuidando de mim do ponto de vista físico, sobrevivência, né? Não tem dúvida, mas eu vou pensando como que eu posso agora ajudar outros seres humanos. Não mais com um faraó que domina, né? Mas com todos caminhando juntos. Lógico, isso é um trabalho, como ele mesmo fala, muita coisa tem que ser feita, né? Para que eu possa criar essa comunidade. Então, de novo, o desenvolvimento que eu vejo, o que antes tinha uma massa, né, um domínio de massas e que existia, o caminho futuro do que eu entendo é indivíduos que conscientemente fazem o seu caminho de escolarização atuando em comunidade. Porque se numa comunidade todos individualmente fazem o seu caminho, grandes chances dessa comunidade crescer, né? Mas se existe soberba, poder, né? Existe muita individualismo no sentido egoísta, né? Então, não é uma questão egóica, mas é uma questão egoísta, para mim, tudo para mim, essa comunidade dificilmente vai se estabelecer. E aí precisa de ter lei de fora. Quanto mais existe egoísmo, mais necessidade de uma lei restritiva e externa. Isso gera mais poder, né? Então, é um caminho longo. Ele usa bem uma expressão aqui, deixa eu até ver qual é a expressão que ele usou, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Estou achando aqui imediatamente. Ele fala de quando dessa forma queremos realizar algo comunitário com os outros, há muito trabalho a ser feito. Realmente há muito trabalho a ser feito. E ele fala no final: se você mesmo não adquire através de exercícios uma nova postura interior, você não pode ter algo de diferente do outro. Então, por isso que o trabalho em comunidade é um trabalho de muita exigência, né? Certo, Eliane? Muito obrigada. Vale, Maria Emília. Ô, Ronaldo, é uma coisa aqui que eu ando pensando, sabe? Não sei se tem a ver com isso, mas eu vi uma pesquisa que falava assim: qual é a instituição que as pessoas hoje mais confiam? A gente Uhum, estava falando aqui, que me chamou a atenção, de que muitas dessas instituições, esses grupos, né, antigamente, era para dar proteção. uhum, Então, por exemplo, nós também, nós temos muitos grupos para nos dar proteção. Quando eu era adolescente, e você também deve ter conhecido, tinha muita gente, por exemplo, que queria ser da maçonaria, uhum, porque se você era da maçonaria, você nunca ficava abandonado na comunidade. Se você ficasse desempregado, o pessoal se unia para arrumar um emprego para você. Aí tinha gente que era de clubes, por exemplo, Rotary, uhum, Lions, certo? Isso tudo, para mim, funcionava como uma comunidade, um clã, que te dava uma certa proteção social, uhum, sabe? E eu noto muito assim, o Brasil, ele era um país católico em sua maioria. Está caminhando rapidamente para ser um país evangélico. E eu converso muito uhum, com pessoas mais simples, o que tem o evangélico, principalmente os neopentecostais, eles dão muita proteção social para essas pessoas. O uhum, pastor, o pessoal arruma emprego, se tem uma moça grávida, dá roupa, dá leite, dá isso, dá aquilo. Então, eu acho interessante, assim, de uma certa forma, a gente continua precisando fazer parte de clãs para ter uma proteção social.
Agora, o mais interessante é que nessa pesquisa que perguntaram assim, qual instituição que você mais confia? Assim, a maioria, família. Por quê? Porque eu acho que as pessoas foram essas coisas assim sociais foram perdendo um pouco de força e a gente voltou para a nossa coisa inicial, que a nossa família é a nossa primeira proteção social. Eu não sei se isso tem a ver, entendeu, Ronaldo? Eu só estava pensando assim nisso tudo. A gente está andando para trás, está indo para frente, a gente está parado, o que está acontecendo? Por que a gente voltou àquela época que a gente precisa tanto assim e só confia na nossa família? Uhum. Eu não sei se isso tem a ver, são reflexões, entendeu? Uhum. Na realidade, como a vida é um organismo vivo, né? A gente sempre fala isso, a biografia, ela é um organismo vivo que tem avanços, retrocessos, estagnações, né? E se a biografia é assim, a biografia individual, ela repete a biografia da humanidade como um todo. A humanidade também tem esses movimentos, né? Movimentos de avanço, movimentos de estagnações, na realidade, o local onde nós aprendemos a ser seres humanos é a família, né? Porque é onde você é recebido, onde você é acolhido. Aí é lógico que você tem famílias e famílias. Você tem famílias que são muito problemáticas, você tem famílias que são desafiadoras, né? Não só problemáticas no sentido assim de desagregação, mas são famílias onde as relações são muito desafiadoras. Tem famílias em que as coisas caminham melhor, né? Eu costumo brincar que família não é lugar de férias, né? É um lugar de estar sempre, você está sempre se atento e aprendendo com isso. Mas essa é uma base. E é muito interessante quando você vê movimentos que sempre existiram, mas agora com a internet tudo fica muito mais gritante, de sistematicamente desmerecer o valor da família, né? E isso é realmente um problema, né? Porque não quer dizer que a família seja a melhor coisa do mundo, como nós falamos, não é um lugar de férias, mas é onde você tem uma estrutura, né? E E você essa não acha, estrutura é uma base. Oi? e você não acha interessante, Ronaldo, que com todo esse movimento de desmerecer a família, quando faz um Pesquisa. levantamento Uhum. nacional, vamos dizer assim, ela apareça como uma instituição que as pessoas mais confiam? Olha que Sim, coisa mais estranha. mas é interessante porque isso é um movimento de polaridade, né? Que nós falamos, as polaridades, elas são necessárias e existem, o problema está na polarização. Então, existe a polaridade do indivíduo e dos grupos, entre eles a família, mas quando você faz um movimento polarizado de destituir o caráter familiar, naturalmente vai existir a necessidade das pessoas pararem para pensar, mas espera aí, não é tanto assim, então você tem uma polarização, vem a outra polarização, né? Porque, no fundo, o ser humano, por mais que ele tenha uma educação ou um condicionamento, né, uma escolarização inadequada, né, que destrua as bases da sociedade, internamente o indivíduo sabe que ele precisa disso, pelo reconhecimento individual, não teórico, de que eu tenho uma biografia individual, mas eu não vivo sozinho no mundo, né? Eu não sou um Robson Crusoe que estou lá na ilha e me viro sozinho. Eu estou precisando das pessoas. Eu preciso do padeiro, eu preciso do cara que coloca gasolina, eu preciso tudo isso, né? O que muitas vezes acontece e que permite essa polarização é de pessoas que não estão, apesar de viverem disso, saberem da importância disso, eles não reconhecem o outro, e pensam apenas individualmente, egoístamente, né? Então, para você falar, se não tem espadeiro, eu pego outro. Se não tem... essas questões é que vão destruindo essa noção da base. E por isso que é importante olharmos transcendentemente além do que a vida física nos traz, que é essa, essa visão do suprassensível, principalmente em situações graves, né? Situações de guerra, de terremoto, maremoto, a gente vê isso, né? Você vê que a natural tendência do indivíduo de olhar para si, sobrevivência pura. E aí você depende um pouco da cultura que foi criada, né? Então, eu me lembro,
quando teve o Katrina, né, lá nos Estados Unidos, nós vimos cenas realmente desumanas, de selvageria, né, de pessoas querendo, e você fala, nossa, nos Estados Unidos, um país tão evoluído. E aí, quando teve o tsunami no Japão, você via as pessoas ordeiramente se ajudando e rapidamente reconstruindo o país, né? Então, tem também uma questão de comunidade, no sentido assim, de um espírito de povo, mas que também depende dos indivíduos, porque não adianta você ter um espírito de povo, assim, uma cultura, se o indivíduo em si não pensa dessa forma, né? E aí volta de novo aí, onde que você aprende esse espírito de comunidade? Na família, né? Com todas as dificuldades que uma família tem. Não quer dizer que a família é maravilhosa, todas as famílias são maravilhosas, não, mas é o local, primeiro que você é recebido aonde? Até que inventem, né? Até que nós impeçamos os seres humanos de reproduzirem por si e façamos tudo por laboratório, né? Para muitas pessoas isso seria uma coisa maravilhosa, porque eu não preciso me relacionar com os outros, mas aí, na realidade, eu tenho a base, eu sou recebido no mundo numa família. Desestruturada ou não, mas é uma família. 9h34. Acho que podemos, né, encerrarmos o nosso encontro hoje, desejando aí para vocês um bom fim de semana, uma boa semana, e nos vemos, se Deus quiser, no sábado que vem.